Queridos, eu quero falar nessa noite uma afirmação que muitas vezes você já pode até ter dito isso. Eu quero uma igreja melhor. Eu quero uma igreja melhor. Quantas vezes você já deve ter dito isso, pelo menos em sua mente? Algum momento na sua vida, na sua caminhada, talvez você já veio para cá vindo de outra igreja. Talvez você tenha passado por algum tipo de frustração, decepção. E você chegou e hoje está aqui na PIB Valentina em busca de uma igreja melhor. Talvez você esteja hoje aqui e está pensando até em sair. Está pensando em ir para outra igreja, está pensando em buscar outra igreja, em busca de uma igreja melhor do que esta. Eu creio, muitos já saíram daqui e nem me disseram nada, outros saíram e ainda me deram o privilégio de se despedir, dizendo estar indo para outra igreja. Sempre queremos melhores coisas para a nossa vida. Essa é uma realidade inerente ao ser humano, querido. Nós sempre queremos uma comida melhor, nós sempre queremos ter uma saúde melhor, sempre queremos ter roupas melhores, ter uma casa melhor. Eu nunca vi ninguém dizer assim, não, minha casa está muito boa, eu vou vendê-la porque eu quero uma casa pior. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu nunca vi alguém dizer assim, não, meu emprego está tão bom, meu emprego é maravilhoso, eu não me esforço tanto para trabalhar ali e ganho um bom salário, está tão bom que eu vou pedir demissão porque eu quero um emprego pior. Você já ouviu alguém dizer isso? Ninguém em sã consciência faz um negócio desse. Pode até perder um emprego bom e depois arrumar um pior, mas na mente dele, ele estava querendo algo melhor. Aconteceu de perder algo bom e agora está com algo ruim, mas ele queria algo melhor. E quando nós falamos de igreja, não é diferente, querido. Queremos uma igreja melhor, mas eu quero desafiar você nessa noite a desejar isso, desejar uma igreja melhor, a não sair da tua igreja, mas a desejar que ela seja melhor a cada dia. Então coloque a mão no teu coração e diga, eu quero uma igreja melhor. Alguém já disse certa vez, se você quer um bom governo, seja você um bom cidadão. Se você quer um bom governo, comece por você. Comece por você. Se queremos uma igreja melhor, querido, o lugar para começar é em nós mesmos. Somos nós. Jesus, ele morreu para a igreja. Ele morreu pela igreja, para começar e torná-la muito melhor. E se você quer uma igreja melhor, eu quero desafiar você a tomar 3 atitudes na sua vida. A primeira delas, em primeiro lugar, perceba. Você quer uma igreja melhor? Perceba que você é muito importante. O texto que nós lemos, Paulo vai fazer uma analogia, vai fazer uma comparação entre o corpo humano e a igreja de Cristo. Ele mostra que no nosso corpo, por mais que nós venhamos a desprezar algum membro, alguma parte do nosso corpo, todas elas são importantes. Todas elas. Por mais que você desconsidere até o dedo mindinho, mas é justamente nele, quando você dá uma topada, misericórdia, é o que mais dói. Parece que ele está ali saliente, já pronto para dar uma topada. Parece que o dedo mindinho fica cantando, topada aí vou eu. Mas é aquele dedo ali que, se você tirar ele, vai fazer falta, querido. Vai prejudicar o equilíbrio de todo o corpo. Eu me lembro que eu conversava com uma pessoa que havia perdido um dos dedos do pé. Havia perdido o dedão. E eu perguntei como
como foi depois daquela perda? E a pessoa disse: eu tive que reaprender a andar. Por incrível que pareça, apenas um dedo. Tudo bem, é o maior dedo do pé. Mas ela disse: eu perdia o equilíbrio, eu não conseguia me firmar. Foi necessário aprender a andar novamente, corretamente, sem ficar titubeando. Eu não sei quantos aqui já perderam algum órgão do corpo, mas às vezes você faz uma cirurgia e perde, tem que tirar a vesícula. Alguns já perderam parte do rins ou um rim inteiro. Alguns já doaram até um rim, já tiraram parte do fígado. Enfim, qualquer parte do corpo, nós temos que fazer modificações em todo o corpo. Às vezes tem que mudar a dieta, tem que mudar, sabe, algumas coisas na sua vida se limitam por conta daquele membro que saiu. Eu só informo essa mamãe que temos berçário, se você precisar levar o seu bebê para o berçário, certo? Está funcionando. Querido, então eu quero dizer nessa noite, você é importante. Por mais que você se considere um membro tão pequeno, talvez você diga: mas eu não faço nada na igreja, eu não tenho nenhuma significação especial, eu não desempenho nenhum papel. Talvez você olhe para o povo do louvor e diga: eu não louvo, eu não toco, eu não prego, eu não sou nem sequer líder de célula. Que importância eu tenho? Eu quero dizer para você, querido, o Senhor escolheu você para estar nessa igreja, para você dar frutos. Ele te chamou das trevas para o reino do seu Filho amado, para que você dê frutos. Agora, a palavra de Deus é tão tremenda, Jesus Cristo é tão maravilhoso, que Ele sabia que nem todos conseguiriam dar fruto a 100%. Ele disse: mas dê a 60%, dê a 30%. Mas você é importante, querido. Você é uma pessoa muito importante no reino de Deus, por mais que os outros digam o contrário. Nessa noite, eu quero que você saia daqui da igreja entendendo que você é importante. Paulo diz em Efésios capítulo 4: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque dele todo o corpo, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você não está fazendo nada hoje no reino de Deus, você precisa fazer. Você precisa descobrir qual é a sua função, porque cada um de nós tem uma parte. Cada um de nós tem uma parte importantíssima no reino de Deus. Um dos grandes pregadores do passado, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ainda é vivo, Billy Graham. Num dos seus livros, tem um livro que ainda não foi traduzido para português, que ele fala sobre ele mesmo, é uma autobiografia, intitulado justamente Como Eu Sou. Billy Graham, ele diz: ai de mim, se não fosse aquelas irmãzinhas de cabelos brancos que todos os dias oravam por mim. E ele fala da importância do ministério de intercessão. Pessoas às vezes tão insignificantes numa sociedade tão capitalista, pessoas tão insignificantes num contexto de uma igreja grande, mas eram mulheres, muitas das suas vezes idosas, que se curvavam todo dia de joelhos e colocavam aquele homem de Deus nas mãos do Senhor. E aí você diz: mas eu não sei fazer nada. Você sabe orar, querido. Você sabe orar. Você sabe dar uma palavra de incentivo, de ânimo. Talvez você seja um líder, amém por isso. Você seja uma pessoa que prega a palavra, amém por isso. Você seja um evangelista, amém por isso.
Mas se você não sente o chamado de Deus para isso, a igreja pode ser bem melhor se você estiver intercedendo, se você estiver incentivando, se você estiver animando o outro. Muitas vezes, muitos líderes têm desanimado por falta de alguém que chegue do lado dele e diga: não pare, não desista, continue, vá à frente. O Senhor te deu essa liderança. Eu quero dizer aos irmãos que em muitos momentos na caminhada de um pastor, nós questionamos o nosso chamado. Quando uma luta vem, você está pensando que é só você que enfrenta a luta. No ministério, às vezes, eu já perguntei a Deus: Senhor, tem certeza que não é para outra pessoa fazer isso? E aí todo mundo acha que o bispo, porque é bispo, ou então porque é pastor, tem uma ligação direta com Deus, né? Que Deus abre o céu assim e fala com a gente igual locutor de FM, não pensa? Às vezes tem gente que pensa assim: o senhor está assim com Deus. Deus abre a nuvem e diz: meu filho, eis que eu estou contigo, né? Querido, seria tão bom. Seria tão bom se Deus falasse comigo o texto de Josué de vez em quando: esforça-te, meu filho. Mas quantas vezes a gente entra no quarto em secreto e ora a Deus e não ouve nenhuma resposta? Às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio. E eu me pergunto: Deus, o que eu estou fazendo de errado? E saio às vezes arrasado. E no dia seguinte eu encontro com alguém, uma pessoa que muitas vezes se julga tão insignificante, e me dá uma palavra de ânimo. Às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver com igreja, mas Deus usa aquela coisa que a pessoa fala como confirmação de algo que Ele já tinha me revelado há muito tempo atrás. E aí eu tenho que pedir perdão e dizer: Deus, tu não estás em silêncio, eu é que estou moco e muitas vezes não te escuto. Deus quer te usar, querido, como instrumento. Não tenha vergonha. Você é importante no reino de Deus. Você é muito importante. Às vezes, quer ver uma coisa que eu sei que já aconteceu contigo? Às vezes você passa perto de alguém da igreja, às vezes um pastor, um líder, e vem aquela vontade assim, né? De repente, de falar uma coisa para aquela pessoa. Aí às vezes você não fala, porque diz assim: que doideira, vou falar por quê? Eu não. E não fala. E era Deus que queria te usar para falar com aquele líder, para aquela pessoa. E você ficou envergonhado. Você ficou com medo. Querido, se a pessoa não entender, o problema é dela depois. Cabe a você falar. Cabe a você fazer sua parte. Cabe a você. Deu para entender? O que era? Lembra da pregação domingo retrasado da viúva? O que era uma viúva de Sarepta naquele contexto de Israel? Israel com seca. Era uma morta. Aquela mulher era uma morta já. Ela disse ao profeta: eu só tenho um punhado de farinha, um restinho de azeite, vou preparar um bolo para mim e meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas o que Deus disse ao profeta? Vá na cidade de Sarepta. Não mandou para Jerusalém não, querido. Mandou para Sarepta. Olha o tamanho de Sarepta. Um ovinho. Seria como, de repente, Deus pegar o profeta lá no meio do sertão e dizer, em vez de dizer para ele: vá para João Pessoa, ou vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro, dizer para o profeta assim: vá lá para Valentina. Já pensou? Quando eu falo do Valentina para algumas pessoas do Rio e São Paulo, o pessoal pergunta: que negócio é esse? É Valentino? O pessoal confunde. E Deus falou, pegou o profeta e disse: vá para Sarepta. Eu já dei ordem a uma viúva para ela te sustentar. Olha o negócio. Deus pega o nada
É isso que Ele faz, para transformar em tudo. Assim como Ele pega eu e você. Eu gosto muito de uma expressão que a pastora Giane usa. Ele nos escolheu, bananas podres da feira. Eu falei para ela, já não bastava ser banana, tinha que ser podre. Podia ser pelo menos amassadinha, né? Aquela banana amassadinha, mas podre. Aí você diz assim, eu sou a banana podre. Sim, mas Deus quer te usar, querido. Não importa se você se considere, para Deus você não é uma banana podre. Para Deus você é uma pacovã muito amarelinha e bonita. Você pode ser outra fruta também, não precisa ser banana, né? Banana tem uma conotação assim tão mole, né? De quando alguém chama um homem de banana, seu banana, está dizendo que ele é mole. Heitor não tem cara de banana. Caba forte desse, parece uma jaca, né? Assim, forte, né? É um caba forte. E você é assim, querido. Você não é um banana, não. Mas Deus quer te usar, amém? Então você quer uma igreja melhor? Sim ou não? Então comece por você. Seja você essa igreja melhor. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Você aplaude o Senhor e eu bebo água. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você, querido. Você quer uma igreja melhor? Então você tem que fazer algo por ela. Não adianta só criticar. Criticar é fácil. Falar mal é fácil. Reclamar é fácil. O inferno está cheio de reclamador. Você precisa ser amável, perdoando e pronto para ajudar os outros, queridos. Faça algo pela igreja. Paulo diz em Efésios capítulo 4: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que tem de irmão com raiva de irmão, rapaz? Com ira, com cólera. Eu estou chateado, irmão, magoou. Está igual aquele gatinho do Facebook, né, que botar lá. A mulher dá água no gato, o gato magoou. Você está igual aquele gato. Os irmãozinhos, tudo mimimi, rapaz. Qualquer coisa eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Meu irmão, toma vergonha, meu irmão. Só porque o irmão não é do mesmo partido político que você. Porque ele gosta do PT e você não gosta, aí agora está com raiva dele. Só porque o irmão torce para outro time. Pelo amor de Deus, meu irmão. O irmão não tem culpa de não torcer para o Flamengo. Nem todo mundo torce para o Flamengo, né? Outros são Fluminense, Botafogo, Vasco. Tal. Aí tu vai ficar com raiva dele. Não, eu cortei relação com ele. Excluí do Face, do WhatsApp, do grupo. Por quê? Porque ele é de outro time. Que isso, meu irmão? Gálatas, Paulo ainda diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, você... Eu amo esse texto. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aí você bate no peito: não, eu vou sair da igreja. Ele está dizendo: você que é espiritual, você se julga espiritual, porque quem reclama do outro se julga muito espiritual. Não, aquele irmão é um pecador. E você é o quê, querido? Se o apóstolo Paulo disse que de todos os pecadores eu sou o pior, Paulo disse. João vai dizer na epístola: se alguém julga, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e está tentando fazer Deus mentiroso. Todos nós pecamos, diz Paulo, e destituídos estamos da glória de Deus. Mas a graça dele é sobre nós.
Então, Paulo está dizendo aqui: se você vê alguém fazer alguma coisa errada, alguém for surpreendido em algum pecado, você que é espiritual, chega até ele com amor e mansidão, não é apontando o dedo. Faça alguma coisa para melhorar a situação, ajude. Tem gente que quer dar uma de espiritual e bota no Facebook: vamos orar pelo irmão fulano que adulterou. Pelo amor de Deus, botou em rede social para todo mundo ver. Vá até ele, diz a palavra, fale com ele, ore com ele, ganhe ele. Teve uma vez um líder de célula me procurou e disse: bispo, uma pessoa fez uma coisa errada, eu fui até ela, conversei, ela se arrependeu, disse que não vai fazer mais. E agora, o que a gente faz? Nada. Ore por ela. Ela não se arrependeu? Se arrependeu. Acabou, meu irmão. Disse que não vai fazer mais? Disse que vai, então acabou. Eu vou tornar isso público agora? Agora, tem problema que já é público. Aí você tem que corrigir de forma pública, é complicado. Porque tem problema que já se espalhou. Então ajude aquela pessoa a se reerguer. Mas tem gente que joga mais uma pá de cal em cima, para matar mesmo. Então faça algo pela igreja, querido. Não para destruir, mas para restaurar. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. Às vezes nós oramos, lutamos para trazer uma vida para Cristo. E quando ela está na igreja, parece que nós queremos que ela saia. Queridos, todos nós somos pecadores. Ou tu está achando que o pecado do teu irmão é pior que o teu? Eu quero dizer uma coisa para você: não, para Deus não existe pecadinho e pecadão, não tem escala de pecado. O que tem escala é de consequência, tá? As consequências são diferenciadas. Às vezes uma pessoa, ela fala uma mentira, e essa mentira traz mais destruição do que um adultério. Mas nós julgamos que o adultério é um pecado maior que a mentira. Quantas vezes nós julgamos alguém porque vimos aquele irmão, eu vi ele bebendo, eu vi aquele irmão fumando. Mas se ele está bebendo, se ele está fumando, na maioria das vezes ele está destruindo a própria vida. Mas quem está mentindo, quem está caluniando, está, causando danos a outras e muitas outras vidas. Então, não julgue ninguém pelo pecado. Lembre-se de si mesmo. Lembre-se quantas vezes você intentou o mal, quantas vezes você odiou, quantas vezes você desejou a morte de alguém, quantas vezes você, se apropriou de coisas que não era sua, nem que seja em pensamento, você cobiçou coisas dos outros. A Bíblia diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Não é só a mulher do próximo, não, é tudo. Às vezes nós cobiçamos e ainda desejamos tomar dele. Faça algo. Como cristãos, precisamos aprender a não só perguntar o que eu posso fazer, mas como eu posso fazer para ajudar. Ofereça-se: irmão, como é que eu posso fazer para te dar uma ajuda? Eu quero ajudar. Você pode ajudar a igreja a ser edificada cada vez mais, querido. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz: não se queixem, como alguns se queixam e acabaram sendo mortos por anjos. Paulo está lembrando lá o povo de Israel, quando se queixaram e ficaram murmurando contra Deus. Nós não estamos aqui para isso. Eu não sei porque às vezes acontece de pessoas reclamarem tanto, mas muitas vezes há uma insatisfação pessoal, e aí ela leva isso para o coletivo. Eu quero nessa noite dizer para você: Deus é suficiente em nós. Ele quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer satisfazer todos os desejos do teu coração. Tão somente agrada-te do Senhor.
palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Uma das melhores maneiras que você pode ajudar a igreja é guardar sua vida diária da murmuração contra Deus. Você vai fazer a igreja crescer. E você, como igreja, cresce junto. Porque se a tua igreja cresce, você está dentro, você cresce. Se a tua célula cresce, você cresce. Sabe? Se a tua rede cresce, você cresce. Se o ministério da tua igreja cresce, você cresce. Essa é uma realidade. Nós estamos aqui, querido, para ver o reino de Deus crescer. Estava vendo ontem um noticiário e eu falei: Deus, tem misericórdia daquelas vidas. Primeira vontade que eu tive, querido, foi de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para praguejar, para clamar pela ira dos céus, que caísse raio e consumisse. E aí Deus me lembrou o texto quando Jesus estava para entrar na cidade de Samaria e os samaritanos o impediram. João, o discípulo amado, aquele que deitava a cabeça sobre os ombros de Jesus, no peito de Jesus, ele vira para Jesus e ele teve uma ideia fantástica. Ele disse: Senhor, eles não querem deixar o Senhor entrar, não querem nos receber, vamos orar para que caia fogo do céu e consuma eles. E Jesus disse: João, não é assim, João. João, eu não vim destruir, João, eu vim salvar. E ontem, quando eu estava assistindo o noticiário, essa ira me deu. Eu lembrei desse texto, quando a repórter incentivando, elogiando, fazendo alusão à marcha LGBT que vai acontecer em São Paulo. E ela disse com toda alegria: são esperadas 3 milhões de pessoas. E eu disse: Senhor, Jesus também morreu por eles. Jesus morreu por eles, para que nenhum deles se perdesse, para que nenhum daqueles 3 milhões fosse para o inferno. E eu falei: Senhor, me ensina a orar por eles, porque o que eu quero agora, no meu coração é que caia fogo do céu e consuma eles. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja que vai resgatar eles. Que vai resgatar, querido. Porque imagina, querido, pessoas que não têm vergonha de se expor diante da sociedade. Imagina essa pessoa salva. Imagina essa pessoa crente, sem ter nenhum tipo de vergonha de levar a bandeira de Cristo. Porque hoje vivemos uma realidade de igreja que tem vergonha de Cristo. Eu falei: Deus, me ensina a orar por eles. E no dia da marcha eu vou estar orando, querido. Não sei se vai dar 3 milhões, não importa quantos dê. Mas Jesus morreu por eles. E se eu quero uma igreja melhor, eu tenho que amar eles. Eu não concordo com a prática deles. Eu não aceito a prática deles, porque é contra a Bíblia. Mas preciso amar eles. Você quer uma igreja melhor? Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. E a terceira e a última coisa que eu quero destacar: se você quer uma igreja melhor, você precisa convidar outras pessoas para compartilhar as bênçãos de Deus na igreja. A vida cristã, querido, é a vida melhor e mais gratificante que alguém pode viver. Não há nada melhor, querido. Não há lugar melhor para se criar um filho. Não há nada melhor do que a vida cristã. Eu louvo a Deus
Quando eu oro pela minha mãe, eu digo: Deus, obrigado porque minha mãe me criou no Evangelho. Obrigado porque um dia eu ouvi a tua palavra. Muito obrigado. Porque não há nada melhor, querido. Não devemos apenas acreditar que isso seja verdade. Devemos também viver como se dependêssemos disso. E querendo que outras pessoas também vivam isso. Essa é uma realidade. O cristão é abençoado. Eu digo, eu sou abençoado. Não importa se eu tenho dívidas, se eu estou doente, se eu tenho problemas, eu sou abençoado. E você é uma pessoa abençoada. Olhe para o teu irmão e diga: você é abençoada. Querido, olhe para a realidade mundial que vivemos. Cada vez que eu vejo matérias, leio, sobre determinadas nações na África, a situação da Nigéria, queridos, a situação, da Síria, pelo amor de Deus, crianças passando pelo buraco de muros, para não serem alvejadas, por um povo que se diz seguidor de Deus. Se você vê imagens dos campos de concentração, querido, há um campo de concentração na Grécia que tem quase 1 milhão de pessoas. Sequer tem água potável, sequer tem um vaso sanitário. E às vezes você senta no teu vaso sanitário e ainda reclama dele, porque a tampa do seu vaso é velha. Porque o seu papel higiênico não é neve. Seja lá que papel tu use. Na minha infância eu usei jornal. Porque houve uma época que na minha casa não tinha dinheiro para ter papel higiênico. Hoje eu fico rindo, é graça, né? Mas quem já passou por isso sabe o que é. Então aquele papel que vinha embrulhado do pão, era a pior coisa do mundo. Hoje só rindo, Deus, só rindo. Eu pergunto para Deus: Deus, por que eu não sou traumatizado? Nasci e fui criado numa das melhores cidades do Rio de Janeiro. Quem nunca foi, um dia faça uma visita, a cidade de Angra dos Reis. Eu nasci lá. Uma cidade litorânea, linda, cartão postal. Na minha casa não faltava nada. Meu pai trabalhava numa indústria que ainda existe lá, fabricante de navios, chamada Veroume. Tínhamos tudo do bom e do melhor. Morávamos numa casa que pertencia a Veroume. Não pagávamos água, não pagávamos energia. Tínhamos brinquedo. No dia das crianças, no dia do Natal, nós podíamos ir na loja e, em nome da companhia, nós escolhíamos o brinquedo que quiséssemos. Não tinha limites. Eu não sabia, minha família não sabia o que era comprar uma concha de banana, porque meu pai levava para casa o cacho. Maçã era em caixa de uva. Só que meu pai resolveu arrumar outra mulher e saiu de casa. E nós saímos da cidade de Angra dos Reis para morar na Baixada Fluminense, num local chamado Mesquita, num bairro de Mesquita chamado Chatuba, em cima de um morro, onde não tinha água. E eu via minhas irmãs e minha mãe carregando barril de água, morro acima. Nós tínhamos que descer cerca de 200 metros no morro e até um poço, cuja água era salgada. Era essa água que nós usávamos para cozinhar, para tomar banho e para beber. E eu ficava me perguntando na minha adolescência, por que eu não fiquei revoltado com isso? Porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. E eu naquele lugar, eu me julgava muito feliz, porque eu tinha uma igreja,
nós tínhamos um povo que nos amava. Eu me sentia uma criança amada. Cresci sem nenhum tipo de revolta. Só passei 20 anos odiando meu pai. Mas depois, antes dele morrer, pedi perdão a ele e fizemos as pazes. Mas, queridos, precisamos compartilhar isso com os outros. Nosso Deus é fantástico. Precisamos aprender a semear na vida de outros, abençoar outros. Paulo diz em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, porque não há limites para as bênçãos de Deus. Ele derrama a bênção sobre todos os filhos, todas as filhas. Por isso ele diz: deem, compartilhem, deem para outros. Não guarde para você, querido. Tem muitos crentes igual caixa d'água, que às vezes retém água. Se a caixa d'água ela não fluir a água, se a água não entrar e sair pela caixa d'água, aquela água apodrece, querido. Eu gosto muito do exemplo dos dois chamados mares que tem em Israel. Um é o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Lago de Genezaré, também conhecido, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é interessante. Se você olhar o mapa da Palestina, você vai ver que a Palestina, ali, Israel, o território de Israel, é cortado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão vem de norte a sul e chega em um determinado momento que ele chega na Galileia e ele forma um lago muito grande, chamado Mar da Galileia. De uma extremidade você consegue ver a outra, você vê as montanhas lá longe, é bem grande, e ele alimenta o Mar da Galileia, e ali há abundância de vida. As pescas maravilhosas que aconteceram nos milagres de Jesus aconteceram no Mar da Galileia. Quando Jesus anda sobre as águas, ele anda no Mar da Galileia. É um mar vivo que alimenta e banha várias cidades. Cidade de Gadara, cidade de Betânia, cidade de Genezaré, são tudo banhadas pelo Mar da Galileia. E elas ainda hoje dependem das águas do Mar da Galileia. Quando chega ao final do Mar da Galileia, ele continua o Rio Jordão. Ou seja, o Rio Jordão alimenta o mar e o mar de novo alimenta o rio. E o Rio Jordão continua até o sul, até o final de Israel, aonde chega ao deserto de Qumran, aonde tem o Mar Morto, o Mar Salgado. O Mar Morto, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar normal. É um mar completamente sem vida. O nome dele já diz, é morto. Embora ele seja alimentado pelo Rio Jordão, que é doce, o Mar Morto nunca a sua água se dessinaliza. Ou seja, é extremamente salgado. Quando você olha para o Mar Morto, você pensa que é gelo. Você vê icebergs, mas não são gelos, são montanhas de sal. A salinidade do Mar Morto é tão alta, que nenhum ser vivo consegue sobreviver. Nenhuma planta, nenhum peixe. E é tão densa de sal a sua água, que qualquer pessoa que tenta afundar na água não consegue. Tive a oportunidade de entrar no Mar Morto e você só consegue afundar até a cintura. Eu fui até uma profundidade de 3 metros, mas você não consegue afundar. Se você faz força, ele te empurra para cima novamente. Eu consegui ficar sentado quase na água. Eu deito e as pernas levantam e você se senta. E dá para você ler um jornal, sentado nas águas do Mar Morto. Tamanha a sua densidade de água. Mas ele morre em si mesmo. Ele não alimenta nada. Ele não flui para lugar nenhum. E aí o exemplo que eu quero usar. O Mar da Galileia, do jeito que ele recebe, ele dá. Mas o Mar Morto, ele só recebe. Só
recebe. E aquilo que ele recebe, morre nele mesmo. Não passa. Tem muita gente na igreja só recebendo. E querido, quando essa pessoa não dá para alimentar ninguém, não abençoa ninguém, não convida ninguém, não ama ninguém, não prega para ninguém, não faz nada para ninguém, sabe o que ela se torna? Ela se torna morta. Se torna uma pessoa crítica. Você pode perceber. Você vai encontrar irmãozinhos na igreja que só abre a boca para falar mal. Fala mal da cela, fala mal do líder, fala mal da igreja, reclama do louvor, reclama da pregação do bispo. O que fazer com essas pessoas? Mandar embora? Não. Precisamos amar essas pessoas. Precisamos orar por essas pessoas, para que ela se converta de Mar Morto em Mar da Galileia. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você tem que ser como o Mar da Galileia. É um mar rico em vida. Eu tive a oportunidade, obrigado querida, eu tive a oportunidade de navegar nas águas do Mar da Galileia. É um mar lindo. Querido, eu sonhei ali, eu estava num barco, e eu fiquei imaginando Jesus ali no Mar da Galileia, quando ele juntava as multidões e dava aula, ensinava sobre a palavra de Deus. E eu me emocionava tanto ali, que eu sonhava com a igreja estar lá. Meu sonho é um dia você ir lá. Ah, porque é Israel. Não, querido, é para sonhar os sonhos de Deus, andar pelas folhas da Bíblia, ser abençoado. Aprenda a compartilhar. Jesus fala lá em Lucas capítulo 6: deem e lhes será dado. Deem e lhes será dado. Deem e lhes será dado. Querido, aprenda a dar, porque vai ser dado a você. Deem, não tenha, sabe, tem gente que é suvina, não, se eu der eu vou ficar sem. Dê, que você vai receber. Aprenda esse segredo dos céus, querido. Não seja amarrado com as suas coisas. Isso é promessa. Grife Lucas 6:38. Deem e lhes será dado, mas lhes será dado diferente. Ah, eu vou dar uma camisa. O que eu vou receber? Vou receber outra camisa? Não, vai receber outra coisa. Se preocupa não, pode até receber uma camisa. Mas se fosse para receber a mesma coisa, o versículo diria: deem e lhes será dado a mesma coisa. Mas o versículo não diz isso. Se preocupa não, é bênção da chuva aí, chegando. Olha o que o verso 38 diz: deem e lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, dê e vai ser dado mais. Você vai receber mais do que deu. Se você der 10, vai receber 100, 1000, 200, 20, 30, sei lá, mas vai receber mais. É promessa. E se isso não acontecer na tua vida, pode vir falar comigo, eu rasgo a minha Bíblia. O dia que você começar a dar, a abençoar, falar, amar o teu irmão, e você não receber boa medida, sacudida, recalcada, transbordante de volta, eu deixo de pregar a palavra, querido. Hoje eu posso dizer, no ano de, estou ficando velho, 93. Sou pregador consagrado. Eu já pregava antes. Eu prego essa palavra desde os 12 anos de idade. Mas como pastor, eu sou pastor desde 93, querido. Há 24 anos que eu prego essa palavra. E eu nunca
vi ninguém dizer para mim que deu e teve falta. Falta não faz parte do vocabulário de Deus. Lá desde o Salmo 23, o salmista disse: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Era um costume daquela época, quando um viajante chegava do deserto, sabe quando você chega da rua perto de meio-dia, tua cabeça chega quente, sol, e aí o viajante chegava na casa de alguém, aquela pessoa era por lei, querido, era lei de Israel, lei, quem não fizesse, quem não cumprisse, quem não obedecesse, era morto. Era lei ser ser um bom anfitrião, ser bem hospitaleiro. Então todo viajante que chegava, ele tinha, em primeiro lugar, a tua proteção. Ninguém ia fazer mal a ele enquanto ele estivesse dentro da tua casa. Segunda coisa, alguém ia lavar os pés dele, porque ele chegou com os pés quentes do deserto. Iam derramar óleo na cabeça dele. Pode parecer nojento hoje, pode parecer um negócio ceboso, né? Derramar óleo na cabeça, a cabeça fica toda emplastrada de óleo. Mas era para refrescar. Sabe quando você está morrendo de calor e entra abaixo de chuveiro? Uau! Naquela época não tinha água abundante assim, então era óleo, refrescava a cabeça. E enquanto a pessoa estava sendo lavada os pés e refrescada a cabeça, a dona da casa, a anfitriã, estava preparando a mesa para ele. E o salmista narra de um jeito como se a pessoa está fugindo, está correndo no deserto e os inimigos vêm atrás. E quando ele chega na casa de Deus, Deus faz o quê? Prepara uma mesa na presença dos inimigos. Os inimigos estão ali vendo. E ninguém vai tocar em você, porque é Deus é o teu anfitrião. Você está na casa de Deus, você está na igreja. E ele diz: unge a minha cabeça com óleo, e o cálice. A promessa, a lei dizia que a medida da visita tinha que ser uma medida bem generosa. Tinha que ser um cálice assim cheio, bem generosa. Não podia ser meio cálice, não podia ser um dedinho, tinha que ser bem generosa. Mas o salmista Davi, ele diz: o meu cálice transborda. Era uma medida mais que generosa. É isso que Deus faz. É isso que Ele faz comigo, com você, querido. Porque você é importante para Ele. A igreja é importante. E se você quer uma igreja melhor, comece por você. Comece por você. Traga pessoas à igreja. Quando você traz alguém, você está ajudando essa pessoa a entender que Deus tem bênçãos para ela. Compartilhe, dê. Jesus, diz o texto em Marcos capítulo 10, que Jesus olha para aquele jovem rico e lhe amou. E disse para ele: falta-te apenas uma coisa, você é rico, pega o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Precisamos aprender a deixar o que nos prende para seguir ao Senhor. E quando a igreja estiver vivendo isso, quando você como igreja começar a viver isso, vai se cumprir o que está lá em Atos capítulo 2, versículo 47, que diz: louvando, a igreja ia louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e Deus lhes acrescentava
todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é o Senhor, não sou eu, não é nenhum pastor, não é nenhuma célula, é o Senhor. Então, querido, não saia daqui dessa noite sem entender que você é muito importante para Deus. Não saia daqui sem entender que você precisa fazer algo para mudar a realidade que você tem de igreja e que você pode compartilhar com outros. Compartilhe, sabe? Seja aquela pessoa doadora que pode fazer a diferença. Faça a diferença onde você está. Faça a diferença. Seja alguém que faz a diferença. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu te louvo, porque é o Senhor que nos sustenta como igreja. Ah, Deus, como é gostoso estar na tua presença. Às vezes não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer. Às vezes da nossa boca saem palavras de maldição, saem, ó Deus, palavras de murmuração. Mas nessa noite queremos entender, ó Deus, que estamos aqui, se queremos ser igreja melhor, precisamos entender que somos muito importantes para Ti. Precisamos aprender a amar o nosso próximo, a compartilhar essa realidade e a chamar outros, convidar outros, indo, ó Deus, por todos os lugares e dizendo que Tu és o Deus que enviou o Teu Filho para morrer na cruz por eles. Ó Deus, que nessa noite os Teus filhos entendam isso e comecem a praticar em suas vidas. Longe de serem murmuradores, sejam muito mais, ó Deus, abençoadores, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Queridos, antes de encerrar essa minha palavra, eu queria fazer um convite a você que veio aqui nessa noite. Eu não sei se todos que estão aqui presentes já tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, mas eu não posso encerrar o culto sem conceder a você a oportunidade, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Jesus Cristo, Ele diz em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, Ele diz assim: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O verso 33 diz: mas se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante de meu Pai que está nos céus. E o apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 10: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A confissão é individual, é pessoal, é você e Deus. Enquanto a igreja está orando, eu queria fazer esse convite. Se entrou alguém aqui essa noite, está nos visitando e deseja nessa noite declarar, professar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, declarar que aceita o sacrifício dele no seu lugar, você será salvo. É só isso, querido. Você não precisa pagar nenhum voto, você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Ele já fez por você. Se você quer hoje tomar essa decisão, seja de aceitar Jesus, ou talvez um dia você aceitou e se afastou e você quer voltar hoje, eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão, faça um sinal para mim. Erga uma de suas mãos, eu vou ver você e eu vou poder orar por você. Há alguém? Deus abençoe você, querido. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Eu vou orar por aquele jovem. Eu quero orar por você também. Você quer hoje tomar essa decisão? Não deixe passar essa oportunidade. Oportunidade, querido, é uma coisa que vai e não volta. Talvez você já tenha tido outras oportunidades, deixou passar. Hoje é o dia. Se você deixar passar essa oportunidade, quem te garante que você terá outra? Não quero colocar medo em você. Eu quero colocar o sentido de urgência para você. Pela última vez. Há mais alguém?
Eu não vou insistir muito. Eu queria convidar esse jovem para vir aqui à frente. Vem até aqui. Eu queria orar por você agora. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando pelo Felipe. Felipe entendeu, querido, a melhor decisão da vida dele. É uma pessoa inteligente, ele sabe o que é bem, o que é bom para ele. E nós vamos orar pelo Felipe, tá, Felipe? E se você quiser vir ainda durante a oração, pode vir em nome de Jesus. Deus querido, aqui está Felipe. Pai, tu sabe que eu não conheço muito bem, mas tu conheces, ó Deus, Felipe melhor do que ele mesmo. Tu sabe o que ele está passando, o que ele precisa. Ó Deus, venha ajudar Felipe. Venha, Senhor, segurar Felipe nas tuas mãos, protegendo ele, cuidando dele a cada dia, ajudando ele nas suas lutas e dilemas. Pai querido, ele é teu filho. Ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Ó Deus, que a partir de hoje, o inimigo de nossas almas, Satanás, Senhor, não tenha força, não venha ter cilada contra a vida de Felipe, mas Felipe seja protegido e guardado debaixo das tuas mãos poderosas. Pai, eu te agradeço pela vida de Felipe e declaro que a honra e glória pertence só a ti. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Felipe, Deus te abençoe.